gente, tudo bom? Agora a gente está aqui... Bom não tá, porque a gente tá obrigado. a gente está aqui forçosamente... 3 vezes. Terceira vez. Pela terceira vez. Por causa da eliminação, tá tudo errado. A minha persiana já caiu, tá? Então acho bom tirar uma nota boa nesse negócio. Você vai colocar no vídeo, você. A gente vai fazer trabalho de biocel, zoologia. Eu tô lembrando, Nosso zoologia. tema é membrana, tá aqui, não vou dar um tapa porque vai... Porque a TV é minha, cara, e inclusive já quebrou, então é melhor não deixar na TV mesmo. Então, pode passar os slides aí, galera. Posso ir? Você não apresentou, mas aqui... Eles estão carentes. Não, ninguém quer apresentação não, agora eu vou começar essa porra. Seria a terceira vez que a gente está apresentando. Eu já cansei. Vamos falar tudo de novo, né? Bom que na prova não erra, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre a estrutura da bicamada lipídica. Por que é uma bicamada, Gabriel? Eu já expliquei isso 3 vezes, agora você sabe, né? Pois sei! Porque se fosse uma única camada lipídica, isso aqui que eu fiz o nome, Micela, e gente. micelas vão ficar juntinhos! Não, ácidos graxos, gente! Gente, Os eu ácidos vou formar uma graxos. micela. Ia formar uma micela, os ácidos graxos. Sabe metrô, pavuna, 6 horas da tarde? Ia ficar tudo assim, juntão, tudo junto. Não pode. E não pode. Por que não pode? Porque senão não teria como separar o interno do externo. Se fosse uma única membrana, fosse não uma bicamada, mas fosse uma unicamada lipídica, eles formariam aquela estrutura, igual a gente está brincando, uma cirandinha, né? Que todo mundo ia ficar todos os ácidos graxos grudados. Então não teria como você separar o meio interno do externo, que é a principal função, quer dizer, a função, né, na membrana é separar o meio extracelular do meio intracelular. Por isso que tem que ser uma bicamada lipídica, porque com a união dos ácidos graxos, na unicamada eles uniriam daquele jeito, ia ficar uma bola no centro, não ia ter como separar o de dentro por fora. Na bicamada, você consegue separar o meio externo do meio interno. Olha só, resumindo, se fosse uma única camada lipídica, formaria a micela e os ácidos graxos iam ficar juntinhos. Então, por isso é a bicamada lipídica para separar o meio externo e interno. Então, olha só, esse pequeno pedaço eu vou colocar assim, a TV está dando um problema. Então, a gente está aqui há mais de 1 hora para gravar esse pedacinho. Vamos falar sobre a estrutura química da membrana. Ela é formada por um fósforo, né? um glicerol e ácidos graxos. Qual a importância disso? A importância da bicamada. Ela dá a maleabilidade da membrana, entendeu? Ela deixa a membrana solta, deixa a membrana fluida. E além dessas estruturas dos fósforo, glicerol e ácidos graxos, também tem inúmeras proteínas na membrana, certo? Aí eu vou explicar da onde que vem essa maleabilidade. A maleabilidade... essa o quê? Da onde vem essa maleabilidade. Tá. Não falou isso não, Victor. Foi o que eu falei. Não falou mesmo. Tá bom, da onde vem essa maleabilidade? Dos ácidos graxos. Se eles forem formados por... Rapidinho, gente, uma consulta aqui. Saturado é quando tem dupla ligação, não é isso? Ou é insaturado? Não. Insaturado. Insaturado do planeta. Tá, quando ela é saturada, ela forma essa cauda lisa, né, do ácido graxo. Quando ela é insaturada, é porque tem uma ligação bi ali, igual tá na imagem, e ela deforma a estrutura. E o que isso faz? Isso impede a fluidez. Porque uma membrana tem que ser fluida, igual uma dançarina do ventre, ó. Tem que vir para um lado, vir para o outro, vir para um lado, vir para o outro, sem travar. No caso, eu travo porque eu não sou dançarina do ventre, certo, Gabriel? No ventre, eu só dancei na barriga da minha mãe, durante os 9 meses. Depois dessa, não dancei mais dança do ventre nenhuma. Depois dessa, não dancei mais. Editor? Depois dessa, não dancei mais. Entendeu? Tem que dar a maleabilidade. Com as insaturações, ela deixa de ser maleável. Além das insaturações, outra maneira de prender a fluidez da membrana é com o colesterol. O colesterol ele serve para dar a rigidez. Essa é a representação do colesterol. Aonde que ele dá a rigidez? Ele dá a rigidez na membrana inteira, mas a principal, né, uma das principais funções dele é na hora do raft lipídico. O que é o raft lipídico, gente? Alguém pode me fazer, por favor,
Gabriel, me fala, você, se fosse um cientista. Luquinha! Ai, o único que vai passar em Biocel. Tá focando em mim. Se você fosse um Graças a Deus. cientista e estivesse pesquisando sobre rafts lipídicos, qual 3 perguntas que você faria? Tempo. Sobre um viés bioquímico, Estourou o tempo, vamos. Brincadeiras à parte, o raft lipídico serve para unir as proteínas se manterem juntas. Qual o objetivo disso? Proteínas que fazem funções que dependem uma da outra, elas precisam estar unidas para poder exercer sua função corretamente. O colesterol ele faz isso, ele dá essa rigidez na membrana que é sempre fluida, ele dá essa rigidez, a parte que tem grande colesterol se mantém dura. O objetivo disso é o quê? Unir todas essas proteínas e forma como se fosse uma balsa em alto mar mesmo, por isso o nome, domínio de balsa, ou no caso raft, que é em inglês, raft lipídico. Ele se mantém unido, ele mantém todas as proteínas unidas como se fossem passageiros mesmo, e ela vai andando pelo grande mar, que seria a membrana plasmática. Por isso o nome de balsa. O objetivo do colesterol é mantê-las unidas. Graças a Deus. Agora eu vou explicar as maneiras que as proteínas podem estar postas na membrana. Elas podem estar postas como unipasso, que é na imagem 1, ela passa uma vez só entre a membrana, transmembranar de unipasso, ela passa. Pode estar multipasso, igual na membrana 2, no número 2, que passa várias vezes, a proteína passa várias vezes dentro da membrana. Pode estar em formato de barril, como 3, que forma realmente como se fosse um barril, tudo junto, circularzinho. Pode estar como está no 4, que é de ancoragem, ela só ancora, ela não passa pela membrana. E pode estar e a 5 também é um exemplo de ancoragem, ou pode estar ancorada por lipídio, que é igual está no 6. Ancorada por lipídio, que tem um lipídio que ancora a membrana, que ancora a proteína, ela não está diretamente conectada na membrana. E ainda tem aquelas que podem ser ancoradas por outras proteínas, que é no caso da 7 e da 8. Elas estão uma proteína ancorada em outra proteína. São as maneiras que a proteína pode estar na membrana. e agora o próximo tema é transporte. Opa, um tema extremamente importante, claro, porque, por exemplo, o Gabriel consegue jogar o fute dele para as células dele manterem o seu metabolismo. Para elas manterem o seu metabolismo, elas precisam de troca de substâncias, transporte de substâncias pela membrana. Um exemplo de transporte nós temos ali, as estruturas, como o Gabriel explicou, as proteínas integrais que passam pela bicamada lipídica. Nós temos substâncias que conseguem passar pela bicamada lipídica, como substâncias pequenas, moléculas pequenas e apolares, como o oxigênio, por exemplo. O oxigênio consegue se difundir pela bicamada lipídica por uma difusão simples, um transporte passivo, que não precisa de gasto de ATP. Temos outros exemplos de moléculas que são maiores, como as moléculas orgânicas. Temos os íons também, que não conseguem passar livremente pela bicamada lipídica. Elas precisam de aparatos chamados proteínas de canal. Nós temos os canais iônicos e nós temos os transportadores. Pode passar? E aí nós temos, pessoal, então, Outra imagem bela, outra imagem muito bonita. porque as minhas imagens estavam uma porcaria, infelizmente. Mas as imagens do Lucas estão perfeitas. Nós temos aqui exemplos de transportadores. Aliás, importante lembrar, um canal é diferente de um transportador. O que dá seletividade à membrana plasmática são os transportadores. Por quê? Os transportadores têm sequências específicas que se ligam a um tipo de proteína, como se fosse uma enzima que se liga ao seu substrato. É uma enzima que só pode se ligar a um tipo de substrato, Tipo uma alma gêmea. específico. Tipo uma alma gêmea. Isso, né? Você só... Pessoal, a biologia tem essas coisas A biologia é maravilhosas. incrível, pessoas. Pessoa sensacional. Artrópode é vida. Não, estamos vendo outra Fala pista errado, não né? legal. Matéria errada. Olha, Matéria errada. Ciclo de Krebs é vida! Uhul. Então, nós temos no caso, por exemplo, os transportadores, eles dão essa seletividade
nesse transporte, porque eles são específicos às moléculas que passam pela bicamada, ou melhor, por esse transportador, por essa proteína. E nós temos canais iônicos, que são poros hidrofílicos dentro da hidrofobicidade na bicamada lipídica. Faz você falar, ficou bonito, vai falar. Dentro da hidrofobicidade É. da bicamada lipídica, Aqui, ó, é até bom de ouvir, pode falar. É que bom são de ouvir. fundamentais para a entrada de íons. Nós temos exemplo da bomba de sódio e potássio, Bora. bomba sódio de glicose, que Bomba. dá energia. É bomba! Então, nós temos aqui um exemplo de transportadores que mudam a sua configuração. Eles precisam mudar a sua configuração para permitir a passagem dos íons e dessas moléculas. Essa interação hidrofílica permite a passagem das moléculas polares, como por exemplo a glicose. Né? E nós temos os transportadores sódio-glicose e os transportadores de glicose. Os primeiros servem como? Nas células intestinais. As células intestinais, elas conseguem absorver a glicose por meio do transportador bomba sódio-glicose. E como que a glicose passa por todo o tecido, por todas as outras células? Ela passa por bombas unicamente de glicose. Não tem mais o sódio. São bombas entre as células que servem apenas para isso. Nós temos inclusive o nosso exemplo do impulso nervoso, onde nós temos a bomba os canais de sódio e potássio, e nós temos a bomba de sódio e potássio, que é fundamental para manter o gradiente eletroquímico das células. Isso é fundamental, por exemplo, novamente, para o FUT do Gabriel, pelo O processo... importante é o quê? O rendimento em campo. Fala você. Não, cara. Ó o FUT, vem pro FUT. Que é extremamente importante pro FUT do Gabriel para manter o impulso nervoso. Ele é asmático, ele é comandar as contrações musculares. Que incrível! Quando nós corremos, nós temos as nossas contrações musculares que são controladas pelas bombas de cálcio. Que músculos. Que músculo. Nós temos também os tipos de transporte. Né? Como eu falei, a difusão simples, né? O oxigênio passa pela bicamada lipídica. Temos a difusão facilitada. Né? Esses dois são transportes passivos, ou seja, eles não necessitam de um gasto de ATP, um gasto de energia. Temos também a osmose, que é o transporte de solvente através de uma membrana, em razão de uma diferença de um gradiente de concentração entre o meio extracelular e o meio intracelular. Se o meio intracelular ou o meio extracelular está mais concentrado, a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Nós temos exemplo das aquaporinas, temos muitas aquaporinas nas nossas células dos túbulos renais, que são fundamentais para essa absorção de água. Olha, mas eu queria só ressaltar uma coisa muito importante que o Lucas não falou. Mas ele- Não adianta dormir com a cabeça em cima do livro, tá? Que não vai passar o conhecimento por difusão. Nem por osmose, nem nenhum milagre. Tem que estudar mesmo. Perfeito, meu amigo Gabriel. Por isso que eu acho que o Ferreira tá precisando. Agora, rapaziada, vamos pro glicocálice, que é a parte da nossa famigerada formiga. Copépode. Copépode. Copépode desse apelido. É copépode. Copépode, gente. Tadinho, diminuído, Esmonta. Ok. Pequeno estresse. estrutinho. Tadinho. Gente. Se o utilizo não pode ficar com o gato no colo, já não teria mais. É pra sentir forte. Essa parte Vai. a gente força. Então, voltando, o glicocálice, o que ele é? Na face, no meio extracelular, a gente tem a presença desse glicocálice que forma uma camada no meio extracelular. E assim, ele é formado basicamente de carboidratos e é uma extensão da membrana. Aí vocês perguntam, né? Pra que serve? Não vou perguntar pro Lucas, porque ele vai saber responder. Pra que serve, Ferreira, glicocálice? O Ferreira não responde nada. Reconhecimento celular, ele protege contra impacto. Seu babaca! Olha, essa eu não sabia. Olha só, acertou. Acertou Sim. Sério, ele deu aí antes, né? Quê? Deve ter lido antes. Não deixaram. Enfim, Vamos voltando. ver o final que vai ficar com a Ele maior. serve para reconhecimento
na bicamada, na face extracelular, e ele serve de reconhecimento para uma célula conseguir identificar a outra. Por exemplo, para formar um tecido, as células precisam ser iguais. E como é que elas vão se comunicar entre elas para saber se elas são iguais ou não? Vão utilizar o glicocálise. Glicocálise ou glicocálise. A mesma coisa. É tipo você sabendo a pessoa de onde vem só pelo cheiro? Só pelo cheiro. Só pelo Você, cheiro. Só pelo cheiro de café. Pode, eu pelo cheiro de café. Aí, Eu ó, pelo se cheiro de você café, não lembra você dessa do céu. Mariana, vai ficar Ai, muito que triste. Glicocálise, então, ela é tipo uma carteira de identidade das células. Perfeito. Nossa, sim. Boa, gente, não foi decorado essa parte, hein? Não foi decorado. Essa não tivemos Não que foi repetir combinado. 3 vezes. Não foi combinado. Amém. Enfim, o glicocálise também serve para proteção, caso de agentes químicos. Nossa, falou também. De agentes químicos e físicos do meio extracelular que podem afetar a estrutura da membrana, e o glicocálise está ali também para auxiliar. Ele serve como uma barreira de difusão, como o Luquinhas explicou já, o transporte. O glicocálise ele pode também auxiliar no processo de difusão do controle da entrada e saída de moléculas pela bicamada lipídica. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deu trabalho. Por isso que é um trabalho. Deu trabalho. E deu trabalho. E agora, tchau. Tchau.